Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 31 de agosto. O emprego e o consumo podem amenizar a desaceleração do PIB no segundo trimestre. O IBGE deve divulgar amanhã o resultado da atividade econômica entre abril e junho. Depois da economia brasileira crescer 1,9% no primeiro trimestre, as projeções para o Produto Interno Bruto no segundo trimestre são mais fracas e devem confirmar uma trajetória de desaceleração que já se desenha desde meados do ano passado, conforme os juros subiam. Nos primeiros 3 meses do ano, o PIB contou com a ajuda excepcional que teve da agropecuária, impulsionada por um salto de 21,6% no setor, turbinado pela maior safra de soja da história no período. Agora, segundo os analistas, são esperadas variações entre 0% e 0,3% no PIB. Para economistas, alguns motores da economia devem continuar ajudando a amenizar um pouco as quedas. É o caso principalmente do consumo das famílias e de atividades como serviços, resguardados em parte por um mercado de trabalho que se mantém aquecido e com taxas de desempregos baixas. O IBGE divulga nesta sexta-feira o resultado oficial do PIB do segundo semestre. Uma pesquisa feita por cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, revelou que rir pode ajudar a evitar o entupimento de veias do coração. O nosso repórter Leonardo Félix tem mais informações. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração e estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né? Elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia aumentou em 10% em 3 meses, após 24 sessões, a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada à placa de gordura nas artérias do corpo da gente, e que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VICAN,
modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes. Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? Nos destaques internacionais, muitas espécies que estão ameaçadas de extinção no mundo vivem, ou melhor, sobrevivem nas áreas de proteção da Unesco, os locais que são chamados de Patrimônio Mundial. A ONU fez um apelo para que os países deem mais atenção e tomem todos os cuidados necessários com esses locais. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários. Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de Patrimônio Mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, duas espécies que estão em sítios de Patrimônio Mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016 e determinaram as condições para dialogar com o governo colombiano. Em 2016, em busca de paz, grande parte das Farc foi desarmada. O chefe negociador da dissidência das Farc, conhecido como André Avedanho, assegurou nesta quarta-feira que um cessar-fogo bilateral deve ser estabelecido para que haja avanços nos diálogos de paz com o governo da Colômbia. Vestido como civil e rodeado de uma dezena de homens de fuzil e uniforme camuflado, o comandante falou com jornalistas diretamente das montanhas do departamento de Cauca. Antes de qualquer cenário de diálogo, deve haver um cessar-fogo, disse Andrei. A solução para o conflito que a Colômbia vive deve passar pelo diálogo. A situação do atual governo é bastante crítica, pois as expectativas que o povo colombiano tinha desde o início não foram atendidas. Os dissidentes se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016, que desarmou grande parte das Farc, e agora tentam um novo processo de negociação com o presidente Gustavo Petro, sem uma data clara para a instalação da mesa de negociações. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.